Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um estudo na série Conhecendo a Deus. Estamos buscando nas Escrituras saber quem Ele é, pois sabendo quem Ele é, nós poderemos louvá-lo. Sabendo quem Ele é, saberemos evangelizar, glorificar o nome dEle. Então é vontade dEle que ele revela-se, e assim ele revelou-se na Escritura, e assim revela que as Escrituras falam que ele convida os seus servos para conhecê-lo, para saber quem ele é. Então, veja, no estudo de hoje, todos os atributos de Deus que a gente apresentou aqui para todos são perfeitos, todos. Não tem como a gente escolher a característica de Deus, qual é a mais importante. Todas são importantes. Mas um dos atributos de Deus mais revelados nas Escrituras é a santidade dele. A santidade dele é revelada com mais intensidade na Bíblia, e é interessante que todos nós possamos compreender a santidade de Deus. É muito interessante, é importante que todos os servos de Deus tenham essa doutrina em sua mente, porque se a gente não entender a santidade de Deus, a gente será prejudicado para entender o que é salvação, o que Cristo fez por nós na cruz. Tudo começa olhando para esse atributo, para essa característica da santidade de Deus. Porque eu, sabendo a santidade de Deus, eu vou saber quem eu sou na visão dele, e saberei o que significa Jesus morrer em meu lugar. Pois vejamos, irmãos, a Bíblia está cheia da exposição que aponta a santidade de Deus. Alguns textos eu queria mostrar para vocês. Levítico, capítulo 11, verso 44, diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Veja que ele diz: eu sou santo. Outro texto é Levítico, capítulo 11, verso 45. Deus diz: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Outro texto, Levítico capítulo 20, verso 26, Deus diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Veja, perceba como Deus se apresenta com esse atributo: eu sou santo. Mas tem mais. 1 Samuel capítulo 6, verso 20 diz: então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? E quem subirá de nós? E aí o Salmo 99, verso 5 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Então veja que eu trouxe alguns versículos para os irmãos entenderem, dos vários versículos que sempre apontam para a santidade de Deus. Veja, Isaías, o profeta, revela que anjos estão cantando constantemente para o seu Criador. Agora, observem o que há nessa canção. Isaías capítulo 6, verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo, olha o que estão dizendo a Deus continuamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, observe, meus irmãos, que a linguagem humana é insuficiente para expressar a perfeição e a excelência de Deus. Não tem como a gente
por mais sublime de palavras que a gente possa usar, não tem como a gente aqui expressar perfeitamente a santidade de Deus. Mas é importante para todos nós, seus servos, compreender essa característica, pois tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Ele. Porque veja, se Deus, Ele é santo, e eu sou um pecador, a pergunta é, como é que haverá um envolvimento com alguém que é santo, com alguém que é pecador? E aqui nós vamos ter essa noção dessa santidade de Deus. Então, diante disso, eu trago uma pergunta. Qual é o significado da santidade de Deus? Observem, o termo hebraico para santo é kadosh, que significa cortar, separar. Veja, santo, portanto, significa separado. Veja, Deus é separado de nós em dois sentidos. Veja, a palavra santo significa separado. Mas o que significa ser separado na visão teológica de Deus para o homem? Veja, tem dois sentidos. O primeiro sentido de Deus estar separado, Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Veja, Ana louvou o Deus único da seguinte forma, em 1 Samuel 2,2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. No versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então veja, aqui está a diferença que excede nossa imaginação. Como Criador, Ele está acima de todos os povos. Então veja, o primeiro pensamento para a palavra santo é que Deus está separado de suas criaturas. Então Ele não está igualado na imaginação do homem. Deus é santo, está separado da sua criação. Salmo 99, verso 1 a 3, diz: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Verso 3, louve o teu nome grande e tremendo, pois é santo. Então veja que quando a Bíblia apresenta a santidade de Deus, o primeiro significado é que Deus está separado da sua criação, em sua perfeição. Então Deus, Ele está aqui em top, e o ser humano está aqui. Então Ele não está igualado à criatura, à sua criação. Veja, lá em Isaías capítulo 40, verso 25, Deus desafia as suas criaturas com essas palavras. Escute só. Olha o que Deus diz: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então aqui é uma provocação de Deus. Deus provoca e diz: com quem vocês podem me comparar, para que vocês se achem igual a mim? Então, aí ele termina dizendo, diz o santo. Ou seja, diz aquele que é separado, que está acima da sua imaginação. Então, a conclusão importante de Isaías é que as criaturas não são nada em comparação ao Criador. Isaías 44, verso 15 ao 18, Isaías diz: para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Verso 16, em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que chegue para os queimar. Versos 17 e 18, para ele as nações não são nada. Veja, não são nada as nações. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem pode ser comparado? Com o que ele se parece?
Então veja, meus irmãos, essa resposta de Isaías é fabulosa. Então aqui se distingue a santidade dele, ou seja, Deus, quando olha para a sua criatura, é como nada. Então todas as ilhas do mundo é como uma poeira para ele. Então, nós somos como uma gota d'água para o Senhor. Então, o primeiro sentido da palavra santo ou de santidade de Deus é que Deus, ele está acima da sua criatura, separado da sua criação. A criação não é nada diante dele. Então, Deus é separado de nós porque ele nos criou do nada. Um segundo sentido em que Deus é santo trata da sua relação com o pecador. O primeiro sentido, para lembrar a todos os irmãos, que a palavra santo significa separado, é que Deus está separado da sua criação. Então, Deus não pode ser medido pela sua criação ou pelos homens, pela humanidade. Então, Deus está separado. Tá? E o segundo sentido está relacionado a como ele se relaciona com esse homem. Veja, Deus, ele é puro e certo, acima de todo pecado e toda maldade. Por esse motivo, ele é separado dos homens pecadores. Josué 24, verso 19 e verso 20, Josué está se despedindo ali do povo, fazendo o seu discurso. Josué diz ao povo a seguinte expressão: vocês não podem servir o Senhor, pois Deus é santo, e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Continua Josué. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. Então veja o discurso de Josué. Quando Josué deu esse discurso, Deus tinha dado a terra para Israel, tinha vencido todos os inimigos de Israel, e aí Josué deu esse discurso. Aquele povo estava fazendo um juramento a Deus, dizendo que iria servir a Deus. Aí Josué, como líder, ele fez: vocês não podem servir a Deus, porque ele é santo. Ou seja, se vocês que estão dizendo que vai servir a Deus, que vai prometer servir o seu nome, se vocês errarem, vocês serão prejudicados, porque a santidade de Deus, por ele ser puro, por ele ser perfeito, ele não vai tolerar o pecado de vocês. Então veja, com isso Deus é separado de nós, porque ele nos criou com livre-arbítrio e nós decidimos pecar. Observe, quando Deus criou o primeiro casal, Deus deu a esse casal o livre-arbítrio. Então, o primeiro casal, Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio de escolher se iriam amar a Deus ou se iriam amar a si mesmo. Eles tinham a decisão de obedecer a Deus ou desobedecer. Mas eles escolheram desobedecer. Então a raça humana cai. Quando eles desobedecem a Deus, Deus tinha dito a ele para não comer do fruto, eles desejaram, na verdade, não era tanto fruto, mas o que aquele fruto poderia fornecer para ele, que ele desejar ser igual a Deus. Então eles, em vez de seguir a Deus, eles desejaram ser como Deus. Então eles pecaram, e a humanidade ali pecou também. Então, devido a essa desobediência, a santidade de Deus, ela, por ser tão pura, então ela não pode abraçar esse desobediente, porque ele está em pecado. Então veja, a santidade de Deus é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, ele mesmo é o certo. Então observem que essa qualidade de Deus é central na vida do próprio Deus. Então, Deus é santo não porque Ele quer, porque Ele é. Então, a
perfeição pertence a Ele, está nele. Então Ele é santo. Então Ele não decide, vou fazer o certo. Ele é o certo. Por isso que qualquer pessoa cometer algo errado ofende a santidade dele. Eu preciso usar aqui um exemplo para que a gente possa entender. Digamos que você ame a sua esposa, mas digamos que o perfume que você usa, ela tem alergia. O perfume, qualquer que seja o perfume que você tenha, mas ela tem alergia, ela não pode se aproximar de você. Por mais que você a ame, ela tem alergia a esse perfume e não vai poder se aproximar. O que é que você vai fazer? Você vai abraçar ela assim mesmo? Ou é preciso que você elimine esse perfume? Então veja, o que eu quero dizer é o seguinte: por mais que Deus ame você, me ame, por mais que Deus ame o pecador, o pecado, os nossos pecados, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, faz separação. Deus não pode me abraçar, porque o seu ser, ele é totalmente santo. Então não há em Deus essa imperfeição de abraçar você e ele ir contra a sua própria natureza. Ele é puramente santo. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Veja, em Hebreus, capítulo 6, verso 18, diz: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Primeiro, ele olha essa qualidade de Deus. Deus é santo. E se ele é santo, ele não pode mentir. E aí ele encoraja aqueles que receberam essa mensagem do escritor de Hebreus. Então, meus irmãos, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: então, meus irmãos, vocês estão servindo a um Deus que é santo. Se ele é santo, ele não mente. Então, vocês estão servindo a um Deus que prometeu e vai fazer. E não tem como ele mentir, não tem como ele mudar, porque ele é totalmente santo, ele é puro. Meus irmãos, Deus, ele ama a justiça. Salmo 24 mostra que Deus aceita os puros e justos. Pela santa natureza dele, não há outra possibilidade de relacionar com o ser humano. Veja, o Salmo 33, verso 4 e verso 5 diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Meus irmãos, veja como diz o texto: Deus ama a justiça e o direito. Então está no caráter de Deus, é uma característica dele amar a justiça e o direito, porque ele é santo. Da mesma forma que ele ama os justos, ele rejeita a iniquidade e os malfeitores. Veja, as palavras de Salmo 5, do verso 4 ao verso 5, são claras e até duras. Veja o que diz, no verso 4 e 5 de Salmo 5: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Está vendo aí, meus irmãos? É o caráter dele, a santidade dele. E contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Meus irmãos, se você que está me ouvindo, que está me vendo, fica aborrecido com a transgressão dos outros, você está lá no sinal, parado lá diante do farol, com o seu carro, e vem alguém, passa o sinal vermelho, dá aquela sensação de raiva, né? Poxa, como é que pode, né? Assim, e nós somos humanos, falhos e pecamos. Agora imagine Deus, que é
totalmente santo, que é totalmente puro, que se aborrece com a iniquidade, como é que Deus se sente em relação ao pecador? Como é que ele pode relacionar com o pecador, se o pecador, ele transgride? Então veja, porque Deus é santo, ele usa linguagem revoltante para descrever o pecado. Ele diz que idolatria é coisa abominável, que ele se aborrece. Como diz Jeremias 44:4, diz: ora, diz Deus, não façais esta coisa abominável que odeio, que aqui no caso seria e era a idolatria. Então, meus irmãos, Deus compara o pecado ao lamaçal, no qual a porca se revolve ao vômito que o cachorro lambe. Então, Deus, ao olhar para o pecado, ele usou essa figura desse animal, a porca, que revolve ao vômito que o cachorro lambe. Veja que coisa, como Deus vê o pecado. E é importantíssimo entender que a desobediência a qualquer mandamento que Deus nos tem dado é ofensa contra a própria pessoa dele. Então, qualquer que seja o meu pecado, o seu pecado, diante de uma pessoa totalmente pura, vai ser percebido. Pense comigo, meus irmãos. Às vezes, a gente pensa assim: Deus não se importa com isso. É pequeno, Deus não se importa com isso. É preciso que se diga que ele se importa sim. Para Deus, pecado não está em sua intensidade. Pecado é pecado. Pecado é o erro. Pecado, na linguagem hebraica, é errar o alvo. Então, quer que seja o nosso pecado pequeno, seja grande, ele ofende a Deus, por causa da santidade que ele é. Então, observe. É como uma pedra. Se você jogar uma pedra pequena no rio, vai afundar. Se você pegar uma pedra grande e jogar no rio, vai ser a mesma coisa. Então, aos olhos de Deus, os nossos pequenos erros e os nossos grandes erros, aos olhos de Deus, é pecado. Aos olhos de Deus é impuro. E Deus não pode se relacionar devido à sua santidade. Pastor, pastor, a comparação, o homem comete um crime, o homem assassina um outro homem, quer dizer que uma mentirinha pequena é da mesma intensidade? Para a sociedade não é. Para a sociedade, o criminoso vai para a cadeia e paga pelo que fez, mas o mentiroso não paga. Não é? Aquele que mente, aquele que bula a lei, não tem nenhum problema. Para nós não há nenhum problema, mas aos olhos daquele que é santo, que é totalmente perfeito, sim, haverá sim um problema. Para ele isso é pecado. Observem, qualquer pecado, o menor que seja nas opiniões dos homens, é traição e ingratidão em relação ao nosso Criador. Jesus disse que o amor a ele exige obediência aos seus mandamentos. Veja, João capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. São palavras de Jesus. Ou seja, a relação que a pessoa tem ao andar com Jesus é obedecer. A santidade de Deus é revelada também na ira dele. Veja, nós encontramos nas Escrituras diversas ocasiões em que Deus mostrou a sua ira contra os pecadores. Veja, a gente encontra na Bíblia Deus manifestando a sua ira por causa da sua santidade. É mais ou menos assim. Imagine uma mulher que esteja limpando lá o chão, o piso da sua casa. Ela passa o dia todo tendo aquele trabalho de limpar ali aquele piso. E aí entra o seu filho com os pés sujos. E aí ele entra na casa. E não, ele entra e por desatenção dele, ele começa a pisar naquela cerâmica que a mãe dele tinha limpado. Aí você acha que essa mãe vai achar bonito?
Você acha que sua mãe vai ficar sorrindo ou vai ficar irada? Ou vai ficar com raiva? Ou não vai se expressar com seu filho essa coisa que desligou da mente do seu filho? Claro que ela vai brigar com seu filho. É a mesma coisa Deus. Por mais que essa mãe ame o seu filho, ela naquele momento está irada, porque ele não se ligou, ele estava desatento àquilo que ela passou o dia limpando. Por mais que Deus me ame como criatura, por mais que Deus lhe ame, a Bíblia diz, irmãos, que Deus se aborrece dos nossos pecados. Deus se aborrece. A Bíblia revela que Deus está irado com a humanidade. Então a gente precisa colocar isso na nossa mente, porque há um discurso que, como fosse Deus, ele é somente o amor. Deus é amor. Não, não. Se Deus ele é santo, como a Bíblia diz que ele é santo, então tudo aquilo que é impuro aborrece ele, porque ele é santo. Então, se ele é santo, qualquer desobediência do ser humano, isso configura como rebeldia e pecado. E Deus assim, ele se aborrece. Então veja, meus irmãos, veja que Deus explicou o castigo do povo desobediente. Veja o que Deus vai dizer aqui para o seu povo em relação à desobediência. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 13, diz assim: o Senhor Deus havia mandado, Deus mandou mensageiros e profetas dar o seguinte aviso a Israel e a Judá. Então Deus levantava profetas, que eram os mensageiros, para avisar Israel que Israel, apesar de ser o povo dele, Deus mandava mensagens para Israel, porque Israel estava praticando algo que aborrecia a santidade dele. E aí Deus mandou a mensagem da seguinte forma: abandone os seus maus caminhos e obedeça aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Ele continua: queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Veja, o seu povo, que Deus escolheu, que Deus separou eles, esse povo começa a desobedecer ao Senhor. É tanto que eles começam a praticar atos que os outros povos que adoravam outros deuses, e eles trouxeram essas práticas para dentro de Israel. Deus está aborrecido. E uma delas, primeiro, queimar os filhos, que era uma coisa característica da religião pagã. E tem mais: consultaram os médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas. Então, além de desenvolver a prática do sacrifício dos filhos e das filhas que os povos pagãos faziam, eles procuravam médios, pessoas para adivinhar o futuro. Então, para Deus estava olhando essas coisas de forma irada. É tanto que continua: o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. Veja, é bom que se diga que Deus está irado. Apesar que Israel era o seu povo, apesar que Deus tinha dado a terra para Israel, apesar que Israel tinha um templo, tinha sacerdotes, mas porque eles estavam desobedecendo, Deus estava irado. No versículo, ainda no verso 18, Deus diz: o Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Ele ficou tão irado, Deus, por causa da desobediência daquele povo, que Deus permitiu que nações pagãs entrassem na terra, e Israel era dividido em 2 reinos, e Deus mandou varrer todo mundo daquela terra. Babilônia levou o reino do sul para as terras da Babilônia, deles, e aí Deus com juízo raspou todo mundo, e depois ele traz de volta e restaura, e aí as promessas do Senhor continuaram. Mas Deus está virado, apesar, eu repito,
que era Israel, apesar que eles tinham o templo, tinham os salmos que cantava para Deus, os sacrifícios, mas Deus estava irado por causa da desobediência. Meus irmãos, às vezes, pessoas destacam tais exemplos da ira de Deus, sugerindo que Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. Eu já ouvi isso, talvez você já ouviu isso. Não, Deus do Velho Testamento é um Deus irado, mas o Deus do Novo Testamento, em Jesus, ele é amoroso. Veja, de fato, enquanto a aliança realmente mudou, a aliança agora não é mais a aliança feita através do tabernáculo, do sacrifício do cordeiro. A aliança do Novo Testamento é no sangue de Jesus. De fato, mudou a aliança. Agora, o Deus que nos governa é o mesmo. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Veja, a santidade dele não diminuiu. E ele continua rejeitando pecado e pecadores. O Novo Testamento nos assegura que Deus ainda responde ao pecado com ira. E aí eu cito um texto do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve, Romanos, capítulo 11, verso 22. Veja o que Paulo diz. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Observe nesse versículo. Paulo diz o seguinte: considere a bondade e a ira de Deus. Veja, se você cair, desobedecer a Deus, para você que está desobedecendo a Deus, Deus está irado. É a severidade de Deus sobre você. Mas para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão obedecendo a Cristo, Paulo diz, Deus manifesta a sua bondade. Ele continua, se você permanecer em Cristo. Agora, se você não permanecer em Cristo, tu também serás cortado. Então, meus irmãos, de um lado está a bondade de Deus, está a ira. Se desobedecer, a sua santidade não suportará o pecado. Então, o livro de Hebreus diz que Deus é até mais severo hoje do que na época da antiga aliança, do Velho Testamento. Veja o que diz Hebreus 2. Hebreus 2, verso 2. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não seguiram nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Então, a ira de Deus, irmãos, é inseparável de sua santidade. É inseparável. Deus é santo e qualquer manifestação da sua criatura em relação à desobediência provoca a ira dele. Deus não pode abraçar um pecador. Por mais que invoque o pecador o amor dele, mas ele é santo. Então não tem como ele se relacionar, não tem como ele abraçar o pecador, a sua santidade não permite. Veja, se Deus aceitasse o pecador, ele não seria santo. Então se você diz, se você vê na Bíblia, mostrando que Deus é santo, e de repente você vê Deus abraçando o pecador, é porque ele não é. Então vai ser uma mentira. Então diante de tudo isso, meus irmãos, eu quero tirar aqui, terminando essa lição, eu quero tirar duas lições para as nossas vidas. A primeira lição, precisamos entender melhor a gravidade do pecado. Isso é fato. Não é brincadeira, meus irmãos. Não é pequena coisa, não existe pecadinho. Nós precisamos aprender como detestar o pecado, com o mesmo zelo que Deus demonstra. 1 João 3,8 vai dizer o seguinte: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então, a primeira lição que é preciso aprender, é preciso entender melhor a gravidade do pecado. Sabe por que eu digo isso? Porque
Se eu não entendo a gravidade do pecado que fere a santidade de Deus, eu vou dizer que Deus me salvou porque eu sou bom. Eu vou dizer que eu vou para a eternidade, eu vou habitar com Deus, porque Deus viu coisa boa em mim. Isso é falta de entender a gravidade do pecado. Porque, veja, eu declaro e canto, Jesus é meu Salvador. Ele me salvou de quê? Peraí, Ele é meu Salvador? Mas veja, se Deus me salvou porque Ele viu uma bondade em mim, a pergunta é, por que Jesus veio aqui na terra e morrer pelos nossos pecados, se eu tenho uma bondade em mim? Então é preciso entender essa gravidade do pecado. Só podemos entender a salvação, só podemos entender a graça de Cristo, porque se Deus é santo, Ele não tolera pecado. Aí você pode estar aí na sua cadeira, aí onde você esteja, você pode estar pensando, e como é que Deus vai me abençoar se eu peco? Não é verdade, irmãos? Você não peca, eu não peco. Hoje, alguém não deixou de pecar? Todos nós pecamos. E aí você pergunta, peraí, se Deus é santo e não aceita pecado, como é que eu posso cantar que Ele habita comigo se eu peco? É uma boa pergunta, não é? Como é que Deus vai andar comigo se eu ainda estou pecando? Aí vem o valor da graça. É outro estudo que vamos ter aqui, vamos estudar a graça. A graça se manifesta, a graça salvadora, já falamos da graça especial, mas a graça na doutrina de Cristo, iremos apresentar aqui para os irmãos. Mas veja, se não entendermos essa doutrina, nunca vamos entender o significado da salvação. Nunca vamos entender o porquê Jesus é o meu Salvador. Porque se é Salvador, está salvando de algo. E aí vamos entender que nós estamos no mar do pecado. Por mais que tenha gente no fundo, por mais que tenha gente no raso, nós estamos molhados pelo pecado. E nós não conseguimos sair desse mar. E aí precisamos de alguém que nos tire dessa situação. E aí, meus irmãos, Deus vai manifestar a sua graça, por causa da sua santidade, da sua ira. Se desobedecer fere a santidade, então Deus vai estar irado. Para apaziguar essa ira, o homem precisa deixar o pecado. Mas como vamos deixar o pecado se nós somos pecadores? Aí entra a história de Cristo. Aí entra o sacrifício de Cristo. Em outra lição nós vamos aprender. Agora é bom que se aprenda. Entender o meu pecado, a minha proximidade com esse Deus santo, eu sendo pecador. Então, eu me aproximo de alguém que se ira com o pecado, mas Ele manifestou a sua graça, para que eu me aproximasse dEle. Então veja, que Deus precisava fazer algo, para que Ele mesmo respondesse à sua santidade. Entenda, para que você viesse para Deus, para Ele e nós não tínhamos nenhuma condição de melhorar a nossa imagem, porque nascemos em pecado. Então foi iniciativa de Deus, para que você viesse, Ele primeiro tinha que responder à santidade dEle. Ele tinha que apaziguar a ira, porque o homem é desobediente. Você e eu somos desobedientes. E aí, Ele manda a sua graça, manda o Evangelho, manda Cristo, que assume o seu lugar. E quando Cristo morre, o seu pecado, lá na cruz, quando Ele diz, tudo está pago, Jesus pagou o seu passado, Jesus pagou o seu presente, e Ele pagou o seu futuro. Isso, a ira de Deus é apaziguada. E quando a ira de Deus é apaziguada, a santidade de Deus admite você para receber a sua bondade. Mas tudo isso, é preciso que você entenda a gravidade do pecado, para que você entenda aonde você estava, aonde eu estava, para receber a misericórdia de Deus. E a segunda lição, e assim eu encerro. Precisamos viver gratos a Deus. Observem. Devemos valorizar mais o amor profundo de Deus em nos salvar do pecado e viver como um povo grato. Tito 3, verso 4 diz assim: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, observe, continua no verso 5, Ele nos salvou
porque Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Então esse Deus Santo, que se ira, se magoa com os nossos pecados, Ele teve compaixão de nós. Ele poderia não ter compaixão, Ele poderia ter destruído a gente. E aí continua, e não porque nós merecíamos alguma coisa, Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, e dando-nos uma nova vida. Verso 6, Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Verso 7, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Olha que texto maravilhoso. Então veja o que Deus fez. Deus teve compaixão de nós, porque a sua santidade não nos permitia abraçá-lo, de pedir a sua bênção, mas a iniciativa dele foi ter compaixão de você, meu irmão, minha irmã. E aí ele manifesta, através do Espírito Santo no seu coração, a graça de Cristo. E aí, como diz o versículo, e por causa dessa graça, por causa do Espírito Santo que entrou no seu coração, Deus nos aceita. É como se tivesse alguém, isso aqui é um exemplo, alguém aqui em Deus, falando, você não pode abraçar o pecador, por mais que ele ame, a sua justiça não permitiu. Mas aí ele tomou a iniciativa, ele aí assume o seu lugar. Jesus morre na cruz, para quê, meus irmãos? Para que Deus lhe aceite. Amém, meus irmãos? Vocês não fizeram, nós não fizemos nada. Ele fez, porque o sacrifício tinha que ser de alguém perfeito. E nós, pecadores, não tínhamos uma mínima condição. Meus irmãos, nós somos criados à imagem do Deus Santo e desafiados a imitar o caráter dele. Tanto no Velho Testamento, veja Levítico 11:45, portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Como nos dias de hoje, a santidade é o alvo de todos os servos de Deus. Paulo nos encoraja, em 2 Coríntios 7, verso 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Veja, se o Espírito Santo está em você, se ele selou com você com o Espírito Santo, a caminhada agora se chama santificação. Deus vai nos trazer, o Espírito Santo vai trabalhar em nós. É como se alguém estivesse maquiando você para uma grande festa. O Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Então, eu não aceito, irmãos, um crente que há 30 anos está dentro da igreja ouvindo a palavra e é do mesmo jeito. Tem os mesmos costumes mundanos. Eu não entendo isso, porque nós estamos caminhando para a santificação. Aí ele diz, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E assim, meus irmãos, sejamos gratos ao Senhor. Ele quis você, Ele me quis. A sua santidade olhava para nós de uma forma insuportável, mas Ele planejou, Ele tomou a iniciativa e pegou você através de Cristo e Ele trouxe você para o seu reino. Um dia, meus irmãos, por causa de Cristo, e o Espírito Santo vai nos conduzir um dia para vê-lo como Ele é. E nesse dia nós teremos um corpo glorificado. E aí iremos abraçar o nosso Deus Santo. Que o Senhor te abençoe com essas palavras, em nome de Jesus. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o
eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça e doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver.